A história da náutica não se resume apenas a competidores, navegadores, mas também a construtores. Hoje a gente traz o maior construtor naval brasileiro. Márcio Scheffer está hoje aqui com a gente e a gente vai conhecer um pouquinho da sua história. Cresci aqui em Florianópolis, a gente que nasce no mar, depois naveguei muito cedo, comecei a navegar, correndo regatas a vida inteira, e um dia eu decidi que eu queria desenhar barcos. E a coisa foi muito simples, simplesmente vi que eu pensei comigo, né? Se eu começar a me dedicar a isso a partir de agora, eu posso fazer. Então, alguém faz barco, alguém projeta barco, alguém faz. E eu vi que se eu quisesse fazer, eu teria que me propor a fazer, estudar, trabalhar. Então, comecei cedo, foi a decisão que eu tomei com 17 anos, comecei a desenhar o meu primeiro barco, fazendo engenharia mecânica, mas desenhando o meu barco. E aí, aos 20 anos, eu fui para a Argentina fazer arquitetura naval. E bom, e aí é um pouco de história já do que foi. Aí é trabalhar com barco a vida inteira, desenhar barco. E montei a minha equipe, a minha fábrica aos 30 anos de idade. E tu tem uma história na vela? Eu velejei a vida inteira. Desde os 14 anos de idade velejei muito, gostava de correr regata, vivia correndo, velejei de Hobcat, velejei de oceano muito cedo, com 15 anos estava velejando de oceano. Me apaixonei pelo oceano porque eu podia regular tudo, eu podia desenhar tudo. Chegou uma hora que no oceano tu podia, porque nos barcos de monotipo você podia regular, tinha 1000 regulagens para fazer, para você melhorar cada minuto, cada segundo do teu desempenho. E no oceano você podia regular muito mais coisas e você poderia até desenhar as peças para melhorar o desempenho. E aí foi uma explosão de criatividade na minha cabeça. Eu digo, eu quero fazer isso, eu vou desenhar barco e, bom, hoje estamos aqui. E aqui é uma questão nessa questão do veleiro e do motor. Não tem um projeto para novos veleiros? Não, na verdade não tenho ideia de fazer veleiro, estou muito bem no que eu faço, adoro o que eu faço. São dois produtos diferentes, mas muito parecidos. Primeiro que ele te leva ao mar igualmente, para quem gosta de mar, quem gosta de estar navegando, quem gosta de é muito parecido. A construção é exatamente igual, o produto, a maneira como se produz, a maneira como se desenha é exatamente igual. Só que a diferença é que um você vende um monte e o outro você vende muito pouco, né? Então um tem uma indústria muito pujante e o outro é muito pouco. Naquela época que eu comecei era a indústria dos veleiros e talvez tivessem tão ou igual parecidos, mas depois a indústria, né? de motor é muito mais pujante. No Brasil, né? Que a gente no Brasil, no mundo inteiro, né? Eu diria no mundo inteiro. Porque o yachting era... vamos voltar para a década de 50, que não tinha motores, não tinha nada. O yachting era resumido aos barcos à vela. Só que com o advento de bons motores e com a construção em fibra de vidro e motores mais potentes, mais rápidos, a indústria de motor yachts começou a crescer muito, né? Hoje a pessoa tem 40 anos de idade, quer começar, ganhou dinheiro, quer comprar um barco. Se ele for começar a velejar, ele vai levar 1 ano, pelo menos, para ir e voltar sozinho. E num barco a motor, ele vai sair na mesma hora gastando o dinheiro dele. Então é inegável que a indústria é muito maior,
por isso que hoje nós estamos super bem, estou super feliz com o que eu faço, não pretendo mudar isso não, está muito bem. Mais de 700 empregados diretos. Qual a importância da sua empresa aqui, né, na local? E também como interferem as novas tecnologias hoje, tá, no mercado de trabalho? Bom, primeiro que nós pagamos aqui, eu acho que é 2,5 milhões, 3 milhões de salário colocados na região, todo mês. Então isso dá uma importância gigante na economia do município, da região, né? Segundo, quando eu comecei, não existia ninguém que fazia barco, praticamente era zero. Tá? Tinha um cara que fazia, ou aqueles fazia 2, 3 barcos. Eu fazia 2 barcos por ano, ou a cada 2 anos. Mas um Joinville fazia um barco a cada 5 anos. E não existia, basicamente, indústria náutica. E eu comecei a minha indústria aqui, porque eu sou daqui, porque depois de andar anos na rua, fiquei 8 anos entre a Argentina e a Europa, trabalhando com barcos, aprendendo, estudando, que foi uma época que eu dediquei, que eu considero formação minha, né? Quando eu montei minha fábrica aqui, eu precisava fazer tudo, então não tinha ninguém para me apoiar, não existia uma indústria local. E eu comecei aos poucos, pegando uma pessoa e dizer, olha, tu é pintor? Não, tu vai pegar um pintor, não, tu vai pintar barco, mas como é que é? Diferente de carro, não, tu sabe pintar, mas eu vou te ensinar como é que é, qual é a pintura, como é que é o negócio, coisa e tal. A mesma coisa com o estofador, a mesma coisa com o cara de fibra de vidro, o cara fazia piscinas, não, vai fazer agora, eu estudei muito, eu gostava muito de estrutura, parte estrutural, eu adorava quando desenhava, e foi aos poucos pegando, formando mão de obra, formando pessoas, fui ensinando cada um como era trabalhar com barco, e assim hoje nós temos uma equipe super bem montada, a maioria prata da casa, pessoas que estão aí há 25 anos, 28, 30 anos trabalhando comigo, né? Eu acho que as soluções hoje são aqui dentro, né? E a vida inteira foi pesquisar, trabalhar, botar um target alto, botar uma vara lá em cima e buscar e pesquisar, estudar. Eu acho que a nossa fábrica cresceu assim, né? Cresceu na base de muito trabalho, mas na base de muita pesquisa, muita dedicação à própria empresa, muito reinvestimento na própria empresa, e sempre com a ideia de fazer o melhor. Não era fazer barato, era fazer bem feito, fazer coisas boas. E eu acho que é importante a cultura que a gente passa nas pessoas. Então, quando tu vê falei batido que a gente despeja de salário, mas não é só isso, a formação que a gente dá para esses funcionários, a formação que a gente criou aqui dentro, as pessoas aprenderem, terem uma profissão que não teriam, muitos poderiam estar traficando droga, fazendo qualquer outra coisa, e a gente fez profissionais bons, respeitados, em que tem uma família. Então isso é muito gratificante, né? Saber que a gente ajudou a formação de muitas pessoas. E eu às vezes vejo aí gente de fora, às vezes me diz, não, pô, fulano trabalhou contigo e se orgulha muito. E é muito gratificante quando tu vê isso aí. A gente volta e meia, eu encontro, como são muitas pessoas, a gente encontra muita gente assim. E eu acho que hoje Santa Catarina tem 75% da indústria náutica brasileira. E começou, não tinha nada. Então acho que a gente fizemos uma lição de casa aí, temos o papel de ter criado tudo isso, né? Desde o molde até o acabamento, né? A gente tem o design, a decoração, tem o motor. Como funciona tudo isso dentro da empresa? Bom, como eu falei para você, não tinha ninguém que sabia de fazer barco. A gente tinha que fazer tudo dentro de casa e resolver os problemas dentro de casa. E não tinha como terceirizar qualquer coisa. Nós começamos a fazer dentro da casa, fazer dentro da fábrica, fazer bem feito, pegamos o estofador, fazia uma porcaria, não entregava, então eu digo, não, vamos fazer aqui dentro eu consigo controlar a qualidade. Veja, uma marcenaria. Na fábrica são muitas fábricas dentro de uma fábrica, são mais de 10 setores bem independentes. E eu tinha a base da criação, eu sabia desenhar barco, então esse é o básico. Eu como projetista,
eu comecei a saber do zero, começar no primeiro risco do barco até o final. Então isso faz toda a diferença. Mas chegou uma hora que eu estava meio ficando louco, trabalhando sozinho, muita coisa. Então eu tracei um plano. Ó, isso aqui que está passando aqui é um barco da Polícia Ambiental, que a gente acabou de desenvolver agora. Vocês é de vocês também? É nosso, que acabamos de desenvolver agora. Está voltando uma tarefa. Vou botar aqui. A minha formação veio de projetista, então começar o barco a desenhar do começo ao fim. E eu comecei a ver que eu não podia ficar dependendo de certos profissionais se eu não conhecesse cada assunto. Então eu comecei a me dedicar e desenhar o barco para que tivesse o mínimo intervenção das pessoas, porque eu pudesse ter um barco mais repetitivo, que eu não pudesse ficar dependendo de um marceneiro, que eu não sei se ele vai levar 1 hora ou 5 horas. Então isso aí me deixava doente. Então, chegou uma hora que eu estava enlouquecendo, quando eu fiz 50, e eu vi que eu tinha que mudar. Ou eu ia para frente, fazia um desenho 3D perfeito, porque eu estava desenhando formas que eram super complexas de fazer manualmente, e eu precisava de uma máquina para fazer e conseguir passar toda a criatividade que eu tinha naqueles projetos. E poderia também me ajudar muito em termos de rapidez de montagem de certas coisas. O meu projeto foi feito, eu consegui, levei 2, 3 anos, gastei uma fortuna com isso, foi tudo investimento na empresa e a gente fez com muita base, muito carinho, muito amor para fazer as coisas bem feitas. E estamos falando em 2011, saíram as primeiras 62 pés, totalmente desenhadas nesse sistema, cortado com esse sistema de usinagem, que é hoje assim, um marco na indústria brasileira, porque foi o primeiro barco feito desse jeito, foi o primeiro barco totalmente desenhado no computador, feito no computador, em que você entra nos mesmos detalhes da produção. Então a gente começou logo a fazer um barco desse por mês, com uma perfeição incrível, todos os barcos eram exatamente iguais, perfeitos. Isso te traz assim, um domínio da situação, dos tempos, da produção. Eu acho que uma das inovações que eu fiz também no mercado foi a precisão na entrega dos barcos, a precisão nos contratos, a precisão em entregar um barco. E isso nos ajudou muitíssimo. Quer dizer, a gente não faz nenhum barco um protótipo. O protótipo é o primeiro, que se você vai ver, é igual a todos. Mas todos os barcos são muito precisos, são exatamente iguais. Isso acontecia antes, né? Grande. Coisa que assim, o cara fazia um protótipo e o barco 2 também era tudo enjambrado, o barco 3... Não, eu nunca fiz isso. Eu tratei de simplificar os processos, treinar a minha equipe. E quando começamos a fazer isso, começamos a fazer realmente barcos em série. É um processo que levou anos, tá? Mas hoje eu tenho praticamente toda a minha produção feita com esses barcos. Barcos todos desenhados no computador, em série. A gente está lançando hoje um barco a cada 10 meses, 11 meses, um produto novo, todo desenhado do zero. Eu tenho 3 equipes. Isso que eu ia te perguntar, porque com todo o cenário atual, como é que é entrar com produto novo? E tu está me dizendo que a cada 10 meses está entrando com produto novo. Por isso que a empresa está bem ainda, apesar do vai e vem, sobe e desce, a gente consegue exportar, então a gente começa a olhar outros mercados, consegue ver um barco, não desenha só para o Brasil, desenha para o Brasil, com um olho em Miami, com um olho na Europa, com um olho em outros lugares, Austrália. Então faz com que a gente faça mais, melhor, consiga... Todo o projeto que nós temos é muito mais detalhado. Eu tenho uma equipe de engenharia muito boa. Eu tenho normalmente 3 barcos sendo desenhados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, acabamos de entregar 44,
já estamos com 60 pés novos usinando, já estamos começando barcos novos. Conseguimos renovar a nossa frota, conseguimos colocar qualquer coisa que não é ficar lá botando massa e coisa e tal. A coisa é engenharia, é precisão completa. Então, ter ferramentas para trabalhar perfeita, que busca perfeição, né? Exatamente. Então é uma precisão impressionante dos barcos, são todos iguais, são todos certos. Eu quero fazer uma modificação, hoje eu faço a modificação e sai tudo exatamente perfeito. Não tem trabalho manual das pessoas. Isso faz com que a gente consiga produzir muito mais e gerar muito mais emprego, obviamente, né? E a gente está falando, né, que do mercado internacional, porque vocês agora também importam, né, exportam, né? Graças a Deus, são coisas que aprendem na crise, né? Quando tem um problema, você tem que tratar de resolver, né? E eu idealizei lá atrás que a gente teria que expandir o nosso mercado. Alguns mercados caíram no Brasil, estados como o Rio de Janeiro, numa época foi uma crise tremenda, outro mercado aqui parou, outro ali, e eu vi que a gente tinha que começar a procurar, como o Rio de Janeiro teria que ser um outro país para ocupar o espaço, e foi lá atrás, em 2014, 15, que eu comecei a ver isso aí. A partir de 16, 17 começamos a exportar, e hoje estamos, graças a Deus, 40% da nossa receita vem de exportação. E é uma coisa muito importante, e todos os barcos novos estão sendo pensados para o Brasil e junto com o mercado externo. Bom, falando do mercado internacional, hoje a gente vende muito bem nos Estados Unidos. Claro que a gente começa com os barcos menores, mas está indo muito bem, estou muito satisfeito, muito feliz com o mercado lá. Agora estamos chegando a 44 lá, primeira V44 está chegando lá, já tem Dubai 6, 7 pedidos. Dubai está mais devagar, mas nós já temos uma 66 lá, temos acho que uma 40, algo assim, temos alguns barcos lá. Na verdade, nossa exportação tem sido muito pulverizada. Como antes, você tenta alguns países que dão certo e outros, alguns não vai tão bem, mas, por exemplo, a Austrália está indo muito bem, Estados Unidos está indo bem, o próprio Caribe tem alguns países ali, algumas ilhas que estão indo muito bem, Porto Rico vendemos muito bem, então tem alguns países que estão andando, Espanha está começando a andar. Então é uma luta diária, mas eu comecei lutando aqui. Quando eu comecei, eu era um estaleiro pequeno, começou a dar a bola para 2 ou 3, eu sempre tive paciência, fui ganhando mercado, lutando, trabalhando, fazendo um barco melhor a cada dia, trabalhando cada dia melhor. Então acho que faz parte, a gente nasceu lutando, crescendo, então hoje lá fora para mim é mais uma conquista de mercado. A gente está acostumado a fazer isso a vida inteira, então não é nenhuma novidade para mim. E sei como é, você tem que você leva uma, não dá para cair no chão, e vamos levantar e vamos lá vencer, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Ecologia, sustentabilidade e responsabilidade. Bom, primeiro, quem está no mar, antes de tudo, quer proteger o mar. Se você andar no mar poluído, ninguém quer. Então a gente quer, eu acho que qualquer velejador, qualquer pessoa do mar, tem a lancha, o veleiro, o pescador, tudo isso, antes de tudo é um amante do mar, um amante da natureza, e quer ver o mar preservado. Bom, isso aí é básico, né? Como estaleiro, como projetista, como fabricante, primeiro, eu acredito muito antes de querer salvar o clima de Paris, eu acredito muito na minha cidade, nos meus funcionários, em que eles tenham condições, qualidade no trabalho, boa alimentação, tudo isso. Indo para os barcos, a gente tem, primeiro, todos os nossos barcos são feitos em infusão, todos os barcos são feitos em sanduíche, barcos muito leves, o que faz com que se consuma muito menos combustível, que sejam muito mais leves. A parte disso, a gente só usa motores Volvo IPS, o que é 20 a 30% mais econômico de combustível.
Pra você ter uma ideia, um barco similar de 80 pés ao nosso 80 pés, leva 7.500 quilos, 8.000 quilos de combustível. Eu levo 4.500 a 5.000 quilos e faço a mesma coisa do que o barco que faz 8.000 quilos. Mesma velocidade, mesmo desempenho. Então, e as baterias, como é que você trabalha? Com que tipo de bateria? Ainda não é uma realidade sistemas elétricos para barcos. Não, os barcos são muito pesados, eles necessitam muita potência, né? Então ainda não é uma realidade nisso aí. Eu trabalho com praticamente 2 grandes fabricantes mundiais, que é a Volvo Penta e Mercruiser, e motorizo com esses dois barcos. Eu espero que eles me apresentem uma solução, mas hoje não temos assim. Nossos barcos precisam de muita potência, são relativamente pesados, então você tem que cuidar muito a relação peso-potência. Ainda o elétrico não dá. O elétrico ainda hoje está em barcos pequenos, de 24 pés, 22 pés, mas tem autonomia de 1 hora, 26 milhas. Sim, nós estamos falando em barcos que a gente fala em 200 milhas. Mas estou falando assim em termos de bateria, mas não em termos de barco elétrico, não é a realidade, né? Porque está longe dessa realidade, mas em termos de sistemas de energia. É ainda um pouco longe no nosso mercado. Ainda está um pouco longe do nosso mercado. Não existe avanço em nenhuma indústria, em nenhuma coisa. Quem está falando está fazendo muito marketing. Não sei se tu quer botar isso aí, pode até cortar, mas quem está falando está fazendo muito marketing. Acho que o meu trabalho, antes de tudo, é fazer barcos leves, com cascos bons, que consumam o mínimo possível de combustível. E usando motores o mais leves possível, motores leves, motores eficientes. Isso pode ter certeza que eu tenho aí. Em termos de mercado, meus barcos consomem 20% a 30% a menos que qualquer outro barco do mercado. E para quem sonha em ter uma máquina dessa, como tornar esse sonho possível? Bom, nós temos aí mais uns 15 representantes do Brasil no mundo inteiro, só procurar um representante nosso. Mas o importante, Isabel, é que você não precisa ter um barco grande, caro, luxuoso para você se divertir. Você com um barco pequeno, começando a ir para o mar, você já vai estar se divertindo. Às vezes pega uma 23 pés nossa, que é um barco já virou até vintage, barco antigo, pequeno, e a pessoa está se divertindo. E aí você vai aprendendo as coisas, você vai sabendo o que você quer no barco melhor, no barco maior. Então, o que eu costumo dizer, vai para o mar. Não precisa ficar sonhando com o grandão, com o luxuoso, e ficar esperando e postergando o teu sonho. Começa a navegar, vai para o mar, começa a navegar, do jeito que for com a tua família, com o barco pequeno, já vai se divertir um monte. Eu, às vezes, com o barco pequeno, estou me divertindo um monte, não tem que estar no grandão. Então, eu navego, eu me divirto sempre, todo final de semana a bordo. Tinha época que eu trocava uma 26 por uma meia dúzia, deixava a meia dúzia parada e saía na minha 26 e me divertia. Então, o conselho que eu dou às pessoas é: vá para o mar, não interessa o tamanho do barco, você vai ser feliz. Obrigada. Tá? Se quiser deixar alguma mensagem, falar. É um prazer estar com você aqui. Fiquei impressionado com a tua história, realmente é admirável, né? Eu, como velejador, conheço um pouco acompanho tudo, né? Não dá para largar isso aí, né? Eu gosto de qualquer coisa, né? E realmente a tua história é muito bonita. Muito bonita, merece um livro. Obrigada. Então lá. Que todos vão para o mar, né? Que o mar está aí esperando, ó, que beleza aí atrás de você. Tá no mar. Vá para o mar. Isso aí, vá para o mar. Obrigada.